Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSER. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro, e depois ele entra direto, mergulhado de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você, que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSER, ou o curso de EBSER para enfermeiro, ou o curso de EBSER para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSER e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Para quê? Para você mandar mensagem para o teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos pra cima. E aí, galera, tudo bem? Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o nosso projetinho Quebrando a Banca, né? Então, hoje o tema é saúde da mulher, beleza? Nesse vídeo, nessa parte de hoje que nós vamos trabalhar, nós vamos ver especificamente um pouquinho das modificações gravídicas, né, relacionadas à fisiologia da gestação, tá? Vamos trabalhar também o diagnóstico clínico da gestação através dos sinais, né, sinais de presunção, sinais de probabilidade, sinais de certeza da gravidez e também um pouquinho sobre métodos contraceptivos, tá? Então, o que a gente faz aqui no projeto Quebrando a Banca? A gente pega aqueles conteúdos, né, que a gente observa no concurso e dá um resumão. Então a gente traz aqui, faz uns mapas mentais, né, estrutura o material de uma maneira que você consiga fazer uma visualização rápida e entender, né, o que aquele material está dizendo. E também eu vou te ajudando aí a decifrar, né, a interpretar algumas coisas que você vai encontrar no material e te ajudar também um pouquinho na fisiologia. Na sequência, a gente vê como que a banca cobra, né? Então, a banca IBFC e também a VUNESP, né? Nós estamos trabalhando com essas duas bancas, que é exatamente o nosso objeto, né, do concurso EBSER, que o edital tá vindo aí, né, na praça, a gente já está trabalhando aqui, né, porque já tem a previsão aí do edital e a gente já está aqui antecipadamente começando a estudar para que você tenha realmente garantida a sua vaga, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, a gente vai iniciar falando um pouquinho exatamente da fisiologia da gestação, beleza? Então, o que acontece quando a gente trabalha na gestação? O que a gente precisa entender em termos de modificações gravídicas gestacionais, tá? Então, ó, uma das coisas que a gente vai observar quando a paciente chega, por exemplo, lá no pré-natal, é uma PA bem baixinha, né? Então, a gente observa que PA de grávida, geralmente ela é mais baixa mesmo, tá? Beleza. Por que isso acontece? Isso acontece em função do principal hormônio da gestação, que é a progesterona, tá? A progesterona, eu vou aqui para uma tela branca, para a gente poder falar um pouquinho sobre a progesterona. A progesterona, ela é, vamos dizer, o principal hormônio, né? Então, principal, ficou meio apagadinho aqui, deixa eu... Progesterona. Ele é o principal hormônio da gestação, tá certo? E é esse hormônio que vai fazer com que, né, a gente tenha todo um preparo para a gravidez.
o processo da, né, vamos dizer, a manutenção da gestação e também ela vai ajudar no processo do desenvolvimento embrionário e fetal, beleza? E, né, ela tem, claro, todas essas funções, mas ela pode provocar, né, alguns sintomas, alguns sinais e sintomas que a gente observa na gestação, que às vezes é até um pouco indesejado pela paciente, tá bom? Então, por exemplo, a paciente fica extremamente sonolenta, fadigada, muitas vezes, por quê? Porque ela tem uma queda importante da pressão arterial. Por que a pressão arterial dela cai? Porque a progesterona, ela exerce um efeito de relaxamento da musculatura lisa. Grava isso, tá? Porque isso aqui vai ser super importante. Nós vamos observar uma série de, vamos dizer, de problemas, né, de intercorrências que nós vamos ter na gestação. Por exemplo, a grávida queixando azia, queixando constipação, tá? Tudo vai ter relação com a questão da progesterona, tá? Mas falando especificamente o porquê da pressão arterial cair. Olha só, eu sempre quando eu estou falando sobre isso, eu falo, vou ter que falar um pouquinho da física para vocês poderem entender. Então, olha só, na física a gente tem uma fórmula que fala assim, pressão é a força sobre a área, tá? E aí vamos transpor para a hemodinâmica, tá? Então, pressão, a força. Força, você não sei se lembra, se seu professor lá no ensino médio da física, ele falava assim para você, a força é boa? Não, a força é má. Massa vezes a aceleração, a força é má, ok? E aí, o massa em hemodinâmica é o volume sistólico e a aceleração em hemodinâmica é a frequência cardíaca, beleza? Então, por sinal, esse é o nosso conceito de débito cardíaco. Quando a gente fala de fisiologia, o débito cardíaco é exatamente o que? O tanto de sangue que o ventrículo ejeta, né, vezes quantas vezes isso ocorre por minuto, que é o que a gente fala de frequência cardíaca, tá bom? Então, essa é a ideia. Tá, vamos lá. Não entendi nada, professor, você tá doido, não sei o que você tá falando dessa fórmula da física. É porque eu quero te explicar por que a pressão cai. Então, vamos lá. Aliás, eu já vou te explicar duas coisas aqui, tá bom? Eu vou te explicar duas que você vai observar aqui no material. Olha só, não temos a progesterona, ela não exerce um efeito de relaxamento da musculatura lisa? Beleza. O vaso sanguíneo ele é formado de quê? Ele tem o peritélio, que é a camada externa do vaso, ele tem o miotélio, deixa eu desenhar aqui o vaso, né? Só para a gente entender e lembrar as camadas. Então aqui a gente tem o peritélio, né? Que é uma camada de tecido conjuntivo, ok? Depois a gente tem o miotélio. Miotélio é o que mesmo? Músculo, tá? E lá, por fim, a gente tem a camada do endotélio, que é o tecidozinho epitelial que recobre internamente o vaso. Beleza. O que vai acontecer? A progesterona, ela vai provocar um efeito de relaxamento da musculatura lisa. Ou seja, vai relaxar o miotélio. Relaxando o miotélio, o que será que vai acontecer com a área do vaso? Ela vai abrir, beleza? Então, nós vamos observar que a progesterona, ela vai provocar um aumento da área do vaso. E aí, a área e a pressão, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu tenho um aumento da área do vaso, eu vou ter uma queda da pressão, tá? Eu até costumo comparar. É como se você tivesse, vamos pensar assim, fazer uma analogia com a água passando dentro de um cano. Se eu tenho uma quantidade de água para passar num cano que é bem grosso, né, ele tem um diâmetro maior, essa água passa com menor pressão. Se eu diminuir o diâmetro do cano, eu vou ter uma pressão maior, né, se a mesma quantidade de água for passar, tá bom? Esse é o princípio, inclusive, da hipertensão arterial. Por quê? Porque
à medida que a gente vai ficando velho, né, vai envelhecendo, a gente vai enrijecendo a parede da musculatura do vaso. Então isso vai o quê? O vaso ele vai deixando de, né, de relaxar para o sangue passar, e isso vai fazendo o quê? Com que a pressão suba, tá bom? Então, primeira coisa que a gente viu aí no material foi exatamente isso, que existe de fato uma diminuição da pressão arterial com tendência à hipotensão, exatamente em função da progesterona, que é o principal hormônio da gravidez, que promove o quê? Uma vasodilatação, né? Fazendo com que a pressão caia, tá bom? Bem, concomitante a isso, teremos outras coisas, umas provocadas, né, pela progesterona também, outras em função, às vezes, de outros hormônios ou pelo próprio quadro, né, da gestação em si. Então, dificilmente você vai ver uma grávida sentir frio, né? Então, a gente tem o quê? Tem um aumento da atividade metabólica celular, tá? Por isso que grávida geralmente sente muito calor. Então, existe um aumento da sudorese, por quê? Porque como a atividade celular dela está aumentada, ela vai, né, ter um aumento da sudorese exatamente para poder equilibrar a temperatura, né? Então, a gente tem um controle térmico, né, feito também pelo suor, exatamente para dissipar esse calor que a nossa célula, de fato, está produzindo, né, no momento em que ela está em funcionamento, tá bom? Náusea e vômito. O que será que faz náusea e vômito? Uma das coisas, de fato, que faz com que haja esse empachamento, essa sensação, né, gástrica intestinal, inclusive uma constipação, né, que está até aqui depois, ó, a redução do tônus e da motricidade intestinal, tudo isso é provocado por quem? Pela progesterona. A progesterona ela relaxa toda a musculatura lisa, né? O útero é músculo liso? É. Então a progesterona é uma protetora da gestação? Com certeza. Tanto que, por exemplo, quando uma paciente tem uma ameaça de abortamento, às vezes ela faz uso de progesterona para tentar dar uma, vamos dizer assim, dar uma aliviada ali, dar uma, né, segurar um pouco a onda do útero. Por quê? Porque eu sempre digo nas minhas aulas, a gravidez é um fenômeno imunologicamente indesejado. Por que será, né? Porque tem um material estranho lá dentro, tem um material genético que não pertence àquele corpo, que é exatamente o material genético do parceiro, tá certo? Então, o útero ele fica, né, ele também dá uma relaxada por conta da progesterona, beleza? E isso que diminui a possibilidade dos abortamentos espontâneos, né? Porque a gente sabe que existem muitos, mais ou menos 1/4 das gestações, elas evoluem para abortamentos, tá? Então, seja espontâneos, sejam provocados, mas é um quadro que ocorre mesmo em que quem trabalha, por exemplo, em centro obstétrico vai sempre no plantão encontrar paciente que está fazendo aborto em curso, aborto incompleto, né? Enfim, os diversos tipos de aborto que existem, tá bom? Então, existe um aumento da atividade metabólica que vai se expressar através da sudorese também do calor, a náusea e o vômito que eu estava falando, né? Então, existe, claro, o processo do relaxamento de todo o trato gastrointestinal, mas também existe um outro hormônio que faz com que haja muita náusea e vômito, que é exatamente a famosa gonadotrofina coriônica, que é aquela que a gente dosa no início da gestação, né? Que ela é bem no comecinho da gestação, já dá para, né, tem exames tão sensíveis que às vezes com 2, 3 dias de atraso menstrual já pega, né, um pouquinho dessa elevação do hormônio da gonadotrofina. E gonadotrofina é responsável por náusea e vômito. Tanto que, né, geralmente quando a paciente começa a baixar o nível de gonadotrofina, ali em torno da 14ª semana de gestação, que é quando a gonadotrofina cai, porque a placenta já se formou, aí acaba um pouco a náusea e o vômito, né? Eu costumo dizer que geralmente ali da 7ª semana até a 14ª semana, geralmente são as semanas mais complicadas em termos de náusea e de vômito. Na maioria das vezes, a gestante, né, se livra desse quadro depois de 14 semanas de gestação, aproximadamente, que é quando o nível de gonadotrofina vai cair, tá bom? Bem,
Aumento na pressão da pelve e dos membros inferiores. Por que será, hein? Física, pura física, né? Por quê? Porque se eu tenho um útero aumentando de tamanho, ele vai fazer peso, concorda? E ele fazendo peso, ele vai pressionar a parte, né, vascular da pelve e também de membros inferiores, né? Por isso tem edema, principalmente quando vai ficando mais avançada a gestação, exatamente pelo fato de que o peso vai ficando maior. Por isso que grávida tem hemorroida, tão comum, né, de ocorrer. Por isso que grávida tem varizes na vulva, tá? Também pode acontecer. Por quê? Porque existe uma pressão mecânica, um peso do útero sobre essa estrutura vascular, o que vai realmente promovendo a dilatação desses vasos, juntamente com a ação da progesterona. E aí, infelizmente, a gente tem essas, né, essas queixas bastante comuns, tá bom? Então, essa pressão na pelve e nos membros inferiores acaba provocando aí hemorroida, varize vulvar, varize membro inferior, edema de membro inferior, tudo isso por conta dessa questão física, beleza? Outra coisa que gosta muito de cair em prova é isso aqui, tá? Então eu até vou colocar aqui um asterisco, porque isso aqui é muito importante, tá? Então, a grávida, ela aumenta em volemia algo em torno de 1 a 1,5 litro de sangue. Então, eu digo, uma grávida, ela tem, né? Uma mulher normal entre aspas, que não está grávida, né? Vamos pensar assim, ela tem algo em torno de 4,5 litros de sangue. Grávida, ela tem 6. 5,5, 6, certo? E aí o que acontece? O aumento de volemia não é de sangue total. O aumento de volemia, ele é de plasma. Então, o aumento de células sanguíneas, ele não é proporcional ao aumento do plasma. Então, isso vai provocar, é importantíssimo, eu vou até colocar aqui, uma hemodiluição. E essa hemodiluição vai acarretar os processos das anemias. Por isso que toda grávida tem anemia, tá bom? Então, eu vou até colocar aqui, ó, náusea e vômito eu não coloquei, mas a gente coloca o HCG, né, como sendo um hormônio aqui importante, que é a gonadotrofina, para você não esquecer na hora que você estiver estudando, né? O aumento da pressão na pelve, nos membros inferiores, é uma questão, né, de peso uterino, tá? Então, é um peso uterino sobre esses vasos, e aí isso aqui dá edema, isso aqui dá varize, isso aqui dá hemorroidas, ok? Ó a Siri ali, gente, não sei porque que ela tá falando com a gente, mas a Siri resolveu falar. Enfim, e aí, aumento do volume sanguíneo em 1 litro a 1,5 litro, como eu falei para você, vai ter um aumento exponencial de plasma, mas não tem um aumento de produção de células sanguíneas, então isso vai acarretar anemia, né? Então, toda grávida fica anêmica? Praticamente. Por isso que eu sei que, né, na gravidez eu preciso fazer uma suplementação férrica. Então, toda grávida vai usar sulfato ferroso, não é isso? Então, a gente tem que prescrever o sulfato ferroso exatamente para tentar compensar um pouquinho o efeito dessa hemodiluição por conta desse aumento do volume sanguíneo em 1 litro a 1,5 litro e ser mais plasma, tá bom? Então, um outro problema também que ocorre na gravidez é exatamente essas alterações, né, anatômicas e funcionais do sistema urinário, né? Então, é exatamente por isso que é tão comum ocorrerem as ITUs, que são as infecções de trato urinário. Por quê? Porque da mesma forma que a progesterona, ela faz a vasodilatação, né, de um modo geral, ela deixa, por exemplo, o trato gastrointestinal mais, né, dilatado, né, a musculatura mais relaxada, por isso a grávida sente, né, mais enjoo, sensação de empachamento, aquela coisa do esvaziamento gástrico lentificado, ela tem a constipação, tá? A gente também tem esses processos ocorrendo nas vias urinárias. Então tem o quê? Tem dilatação de pelve renal, dilatação de cálice renal, dilatação de ureter, a bexiga ela fica mais
relaxada, né? Ela faz um processo de relaxamento e isso faz com que haja um volume residual, né? Então nunca que a grávida ela tem a sensação de ter esvaziado totalmente a bexiga, ela está sempre com vontade de urinar, né? Por conta desse processo de volume residual. Além disso, a gente tem um encurtamento do ureter e a dilatação dele, o que faz com que muitas vezes a gente tenha o quê? A migração dos micro-organismos lá do canal vaginal para dentro do sistema urinário, tá? E a gente tem que lembrar que a ITU, que é a infecção de trato urinário, ela é muito importante, porque a grávida, né, ela pode evoluir, a infecção ela pode, de fato, fazer com que haja uma evolução para um quadro de abortamento, ou também pode ocorrer um processo de parto prematuro por conta das infecções de trato urinário, tá certo? Bem, a dispneia, ela é mais comum ocorrer mais para o final da gravidez. Por quê? Porque a gente sabe que à medida que o útero vai aumentando de tamanho, é uma questão física também, né? A gente vai tendo o quê? Uma compressão da musculatura diafragmática, certo? Então, esse útero aumentando de tamanho, ele vai, né, ele vai prendendo, vamos dizer assim, ele vai evitando que ocorra a expansão do diafragma. Então, a grávida também tem quadros, né, de dispneia, principalmente no final da gestação, que a gente tem que falar para ela para elevar um pouco a cabeceira na hora de dormir, colocar uma almofada, um travesseiro mais alto, exatamente porque realmente ela não consegue respirar bem se ela, né, não tiver um pouquinho mais elevada aí a cabeceira, tá bom? Bem, o aumento do apetite e da sede vai ocorrer por conta desse, né, a gente já viu que existe um aumento da atividade metabólica de um modo geral, faz aumentar a sudorese, faz aumentar o calor, claro que eu preciso o quê? Eu gasto mais energia por conta desse aumento do metabolismo, consequentemente existe um gasto também maior de água, e eu também tenho que preciso desse aporte calórico maior, desse aporte de líquido maior, porque eu também vou precisar desenvolver, né, o feto, vou precisar, né, produzir líquido amniótico, então tudo vai acabar entrando no balanço, né, tanto o balanço hídrico quanto também o balanço de equilíbrio energético. Então existe um aumento do apetite? Existe. Por quê? Porque a atividade metabólica está maior e porque eu tenho também o processo da formação embrionária e fetal, que faz com que haja esse aumento, né, do gasto calórico, além também do aumento da sede, do consumo desse líquido, tá? A redução do tônus e da motricidade intestinal, eu até comentei com vocês, né? É muito comum a grávida queixar de pirose, que é a azia. É muito comum a grávida queixar de empachamento, né, que é aquela sensação de que nunca esvazia o trato gastrointestinal. É muito comum também elas queixarem de constipação, tá certo? Então, grávida, por quê? Porque a progesterona faz um relaxamento dessa musculatura e lentifica esse tônus, lentifica essa motricidade, essa movimentação de todo o trato gastrointestinal de um modo geral, tá bom? Bem, além disso, a gente também tem o aumento da mobilidade das articulações pélvicas. Nós sabemos que essas articulações pélvicas, elas são articulações que a gente as classifica como articulações anfiartroses, né? Então, o que são articulações do tipo anfiartroses? São articulações de pouca mobilidade, tá? Então, a gente tem as articulações sinartroses, sem mobilidade nenhuma, né? Tipo a nossa calota craniana, quando funde, né? Essas articulações não têm realmente mobilidade mais, tá certo? A gente tem as diartroses, né? Que são aquelas de mobilidade ampliada. Exemplo do cotovelo, exemplo do ombro, exemplo do joelho, exemplo do calcanhar, tá? Existem as articulações que têm uma mobilidade reduzida, pequena. Articulações de coluna vertebral, articulações da pelve. Então, a pelve é um conjunto de ossos. E aí eu tenho que lembrar que o bebê vai entrar na pelve.
E na hora que ele entrar na pelve, ele vai exigir uma mobilidade maior dessas articulações. Então, vai haver uma ação, inclusive, de um hormônio chamado relaxina, que é um hormônio que vai ajudar nesse aumento na mobilidade das articulações pélvicas. Tá certo? Então, aqui tem um panorama bem geral das principais modificações que ocorrem realmente na gestante, tá? Bem, e aqui a gente já, né, inicia falando dos sinais diagnósticos, né? Então, beleza. Então, para a gente poder, claro, começar o pré-natal, né, que é o que a gente precisa, né, vamos estar grávida, tem que começar pré-natal, beleza. Para começar pré-natal, a gente tem que fazer diagnóstico de gravidez. Para fazer diagnóstico de gravidez, eu tenho algumas possibilidades, né? Então, são 3, basicamente, né? O diagnóstico clínico, que a gente faz através dos sinais, que por sinal despenca em prova, né? Então, sempre as bancas gostam de cobrar essa questão dos sinais, tá bom? A gente tem diagnósticos de exames laboratoriais e a gente tem diagnósticos de exames de imagem, beleza? Bem, o que as bancas cobram? Cobram diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico se faz através dos sinais, né, de presunção, de probabilidade e de certeza de gestação, tá bom? Bem, vamos começar com os sinais de presunção. Sinal de presunção, né, eu sempre costumo dizer, eu acho que estou grávida, tá certo? E aí, geralmente, nesse eu acho que estou grávida, uma das primeiras coisas que a gente costuma, né, observar é exatamente a questão da amenorreia. O que é a amenorreia? A amenorreia é a ausência da menstruação. Então, menstruação atrasou, todo mundo já pensa, tô grávida, né? Principalmente aquelas mulheres que têm vamos dizer assim, um ciclo regular, então isso faz com que, né, elas sintam logo, tenham essa percepção, né, ai meu Deus, será que estou grávida? Aquelas que desejam muito se animam, aquelas que realmente, às vezes, não é bem aquele momento, elas já começam a ficar um pouco preocupadas, ai meu Deus, será que realmente agora, né, estou grávida, não era um bom momento, enfim, já tem todo esse contexto, tá certo? Beleza, a amenorreia é a ausência da menstruação, é o atraso da menstruação, geralmente é o sinal que te dá o alerta, acende a lanterninha. Opa, será? Né? Bem, além disso tem muitas outras coisas, né? Por exemplo, tem umas bem comuns que eles gostam muito de cobrar. Ó aqui, náusea, vômito, cai bastante, né? E aí, geralmente, a gente até fala, ai, nossa, tô tão enjoada, tá grávida, né? Eu costumo até brincar com as amigas, falo assim, já fez um beta? Mas será que realmente náusea, vômito é um sinal de gestação? Não, gente. Por quê? Porque eu posso ter ido no outro dia à noite ali no cachorro-quente, no dogão ali da esquina, né? Comida uma maionese, aquela que está no frasco já tem uns 4 dias, mais ou menos, e não fez bem. E aí eu vou estar realmente, às vezes, com náusea, com vômito, até mesmo com diarreia, né? Outros sintomas, ok? Então, por isso que a gente chama de presunção. Presunção é assim, eu acho, né? Existe a possibilidade, tá? Então, tem vários sinais aqui, né? Uns mais comuns, outros menos. Por exemplo, na mama também é comum, né? Então a mama fica maior de tamanho, fica mais sensível. Mas será que a mama mais aumentada, a mama mais sensível é gravidez? Não. Tem muitas mulheres que quando estão ovulando, elas têm também uma sensibilidade da mama aumentada, a mama fica um pouco mais túrgida, beleza? Então tem alguns sinais aqui que são bem comuns, outros, né, são menos perceptíveis, tá? Outra coisa também, né, que algumas mulheres percebem com frequência, isso aqui, ó, polaciúria e a nictúria, né? Então assim, nossa, mas eu tô fazendo xixi toda hora, mas pode ser uma infecção urinária.
concorda? Nossa, eu estou acordando várias vezes à noite para fazer xixi, que a nictúria também pode ser. Não significa necessariamente que é uma gravidez. Não, mas eu estou tão sonolenta, fadigada. Aí você fala, nossa, se todo mundo que está sonolento, fadigado, estiver grávida, nossa, né? Inclusive você que às vezes fica aí a madrugada inteira estudando, quando chega uma determinada hora, nossa, cansada já, né? Ou cansado, né? E aí, grávida. Não necessariamente, né? Não tem nada, eu digo até que, eu costumo brincar, né? Que ler dá muita sonolência para algumas pessoas, então a gente não pode, né? Então são algumas alterações sensoriais, neurológicas que vão acontecer. Fragilidade emocional, essa também é clássica, né? Grávida chora com desenho animado, né? Então, assistindo desenho animado e chora. Então, realmente a grávida tem uma labilidade, tem uma fragilidade emocional. Além das outras coisas que vão acontecer. A gente até comentou, né, que existem aquelas alterações hemodinâmicas. Então, algumas já sentem alguma sensação de dispneia, uma palpitação. Por quê? Porque a gravidez gera aumento de frequência cardíaca? Gera. Claro que gera. Por quê? Porque eu não tenho aumento de volemia. Galera, se eu tenho um volume X de sangue para bombear e agora eu tenho um volume X mais 30 a 50% em relação àquele volume inicial, eu preciso que esse coração bata mais vezes para eu poder conseguir realmente fazer esse bombeamento. E a pressão cai, ó, aqui, ó, paciente faz lipotímia, né? De estar lá numa boa, de repente desmaia dentro do ônibus. Aquela confusão danada e o povo tudo, meu Deus, né? Chama o SAMU, corre para o hospital. Uma lipotímia, geralmente causada pode ser por uma hipoglicemia ou mesmo, ou mais comumente, por uma queda de pressão, tá? E temos também os outros sinais, tipo, a grávida fica extremamente com sentidos aguçados, né, aversa aos odores, né, então os cheiros ficam extremamente fortes, tá? Então tem grávida, por exemplo, que ela não suporta, né, tem grávida que enjoa até do cheiro do marido, né, resumindo a história, então, né, realmente existe uma alteração em todos os sistemas, de um modo geral, cardiovascular, digestivo, neurológico, urinário, né, umas mais e menos comum. Outra aqui também que cai muito em prova, a cialorreia, né, a grávida fica com aquela boca cheia d'água, toda hora cuspindo, né, então é a famosa água na boca, tá? Então, esses são, de fato, os sinais de presunção que a gente fala, que são aqueles que você vai lembrar assim, eu acho que estão, não, que estou, né? Então, desculpe aqui, eu acho que estou grávida, beleza? Então, é um achismo, é uma presunção, é uma possibilidade, tá certo? Bem, aí nós vamos então, né, falar, né, aqui estão os sinais mais cobrados, que é um resuminho, mas a gente vai fazer uma pequena pausa e já já a gente fala também de alguns outros sinais que as bancas também gostam de cobrar, tá bom? Então, só um minutinho para a gente poder fazer um xixi, tomar uma água e volta para a gente continuar aqui os nossos sinais. E eu vou falar também de probabilidade e de certeza de gestação. Até já! Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo.
Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso do EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso do EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso do EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas a prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação do EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER,
Se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar:
parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer, nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSERH, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Kelly. Meu nome é Rafael. Tinha aquele problema de cursinho online. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. Sempre fiz cursinhos presenciais. Meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos, e estudava em média, assim, quando eu não estava trabalhando, que era um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Eu que tinha tanta dificuldade de concentrar nas aulas, de pegar aquele conteúdo. A minha maior dificuldade antes de encontrar o pessoal do ENF Concursos foi a extensão de materiais, né, que a gente procura na internet. Estava muito vago e o tempo estava corrido também. A minha maior dificuldade em estudar para concursos é o horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. Eu sabia que tinha que estudar algumas matérias que são essenciais. No início dos meus estudos, né, posso dizer que a minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos, né, conciliar os meus plantões. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso, também que passa pela mesma situação, que somos enfermeiros, trabalhamos em longas jornadas de plantões e muitas vezes não temos tempo, né, de assistir às aulas presenciais. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar enfermagem, qualquer outro assunto que seja, através da leitura. Eu tinha dificuldade para fixação, para memorizar aquilo que foi estudado através da leitura, né? E a minha segunda dificuldade era fazer um planejamento de estudos. Antes, eu estudava de forma aleatória, né? Não tinha um planejamento, eu começava estudando português e 20 minutos depois eu estava estudando SUS. Eu não tinha um direcionamento, né? Eu me formei enfermeira no ano de 2008 e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Porque tudo quanto é lugar que eu ia procurar, sempre queria uma enfermeira que tivesse experiência, no mínimo 6 meses de experiência. Como que eu ia ter experiência se ninguém me dava a oportunidade? Era bem complicado. Trabalho de segunda a sexta e também sou plantonista em um hospital. Estudava em média 3 horas por semana, geralmente à noite, logo após o trabalho, e tive que me abdicar nos finais de semana para poder estudar um pouco mais. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais grana de passagem para gastar com lanche, então estava faltando, não estava sendo vantagem fazer os cursinhos presenciais. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje eu estudo digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa privada, tá? Aí eu chegava à noite e estudava, e o material todo disponibilizado. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. Eu vi na internet o ENF Concursos e resolvi pagar o curso para ver como que era. Vi os cronogramas, o meio de como passar num concurso. Comecei a ver as videoaulas, assistir as videoaulas.
Então, o ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns, porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Tá para vencer agora, tá? O meu contrato, porque é 1 ano, não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso, para quem não tem grana, para quem não tem tempo. Professores qualificadíssimos. Eu aconselho a todos vocês a fazerem, porque, olha, muito bom. O corpo docente do ENF Concursos é muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. É muito empolgante. Com o ENF Concursos eu consegui ter esse direcionamento. E com o ENF Concursos eu consegui, superar essa dificuldade, porque eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Eu já consigo me planejar, Eu tenho meu esquema da semana, o que eu vou estudar durante a semana, as matérias, subdivididas. Então, o ENF Concursos me ajudou bastante. Então, o ENF Concurso me disponibilizou, através da sua plataforma do aluno, videoaulas, me disponibiliza apostilas, questões de prova, do qual se tem uma ampla e vasto conteúdo para se passar no concurso público. Eles têm todos os assuntos que você precisa para os concursos que são realizados aqui no Brasil. Todos os assuntos abordados pelos concursos, o ENF Concursos tem. As aulas, elas são bem objetivas, bem dinâmicas, elas são focadas. Os professores ensinam o que realmente cai na prova, o que me ajudou bastante. O ENF Concurso mudou totalmente a minha vida. Hoje eu consigo aprender através das aulas, aprender muito e consigo massificar, ficar bem fixo aquela disciplina que eu tinha bastante dificuldade. O meu rendimento acadêmico nunca mais foi o mesmo. Por meio das redes sociais, por meio do site, do YouTube, das videoaulas. Olha, meu rendimento melhorou. Me ajudou bastante algumas aprovações. Com o cronograma que tem no site, eu consegui mexer, auxiliar assim um pouco e modificar o meu horário para poder bater nas coisas que eu quero, que é o meu objetivo. É um ensino de uma forma muito acessível. Uma forma muito fácil, uma forma muito gostosa de você aprender. E graças a vocês, fui reconhecido como destaque acadêmico esse semestre. Hoje eu sou funcionária pública de uma prefeitura, da cidade de Pati de Alferes. Eu sou técnica de enfermagem. E na mesma época eu passei por um outro concurso do Hospital da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em 1º lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER de Sergipe como técnico de enfermagem. Depois que eu adquiri esse curso, as coisas mudaram. As aprovações vieram. Com os estudos eu consegui passar em 2 seletivos. Eu fui tendo mais foco, fui indo melhor em concursos. Hoje em dia eu já passei em 3 concursos públicos. Eu amei, eu não me arrependo. Uma equipe tão boa dessa, apesar de eu ser o aluno, nós conseguimos o 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Então, eu desejo a todos boa sorte e obrigado, família ENF Concursos. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. Hoje sou muito grato ao ENF Concurso. Compre o curso do ENF Concursos porque é muito bom. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.